Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai dar início ao nosso estudo da última função inorgânica das quatro que a gente se propôs a estudar. A gente já estudou ácidos, bases, sais e agora a gente estuda a última categoria, que são os óxidos. Então vamos lá então conhecer um pouquinho mais sobre eles. Primeira coisa, vamos aprender a definir o que vai ser um óxido. Um óxido nada mais é do que um composto binário com oxigênio. E esse oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Como assim? Vamos entender um pouquinho dessa definição. Binário porque eu vou ter apenas dois elementos. Então, sempre que a gente encontrar um composto com dois elementos e um deles for o oxigênio, na grande maioria dos casos, nós temos um óxido. Quando que a gente não vai ter um óxido? Por exemplo, quando o oxigênio se junta ao flúor, tá? Então, esse daí é o único caso que acaba sendo diferente. Por quê? O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, tá? A gente, depois, no estudo mais aprofundado, a gente estuda melhor o que é essa eletronegatividade e tudo mais, tá certo? Mas, basicamente, aí, entre os dois elementos, aquele que tiver um caráter mais negativo, no sentido de atrair mais os elétrons, é justamente mais eletronegativo, ok? Então, teve dois elementos, né? Analisei minha estrutura, dois elementos, e um deles, oxigênio, pronto, é um óxido. Aqui a gente tem alguns exemplos. Perceba que não importa a quantidade de cada um desses dois elementos, tá? Aqui a gente tem a água, né, H2O, que eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio, não importa. Dois elementos e oxigênio, um deles, é um óxido. CO, CO2, tá certo? Então aqui, ó, dois óxidos que o carbono pode formar, Fe2O3, NO, H2O2, Cl2O7. Então, a quantidade de átomos na nossa estrutura pode mudar, mas em todos os casos a gente tem justamente isso daqui em comum, beleza? Bom, o que a gente tem de características dos nossos óxidos, né? A gente viu característica lá dos ácidos, das bases, dos sais. Para os óxidos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque as características deles são muito variadas. E o que determina justamente essa diversidade? A posição do elemento, tá? O elemento com o qual o oxigênio se liga. Em todos a gente tem oxigênio, mas o que determina essa diferença é o outro elemento. Por quê? A posição desse elemento na tabela periódica faz justamente com que a gente tenha propriedades físicas, né, questão de ponto de fusão, ebulição e tal, e propriedades químicas, reatividade, por exemplo, diferentes para cada caso. E aí por isso que a gente vai ter que ter um olhar especial nesse caso dos óxidos, beleza? Aqui a gente vai aprender a classificar de acordo com alguns critérios, e esses critérios vão ser muito importantes para a gente. Então, por exemplo, quanto ao tipo de ligação, a gente pode classificar o nosso óxido em um óxido iônico, justamente porque nele vai ter ligação iônica, que a gente já estudou. Ou um óxido molecular, porque ele forma uma molécula, ou seja, eu tenho ali ligação covalente, tá certo? Então, temos aí esse critério. Os óxidos iônicos também são chamados de metálicos e os moleculares de ametálicos. Depois a gente vê aí por que dessa possibilidade aí na mudança do nome, tá bom? Desse critério de classificação. Outro critério que a gente vai estudar é com relação ao comportamento em reações, quando eu coloco para reagir com água, com ácidos e com bases. Por quê? Nós temos o que a gente chama de óxidos básicos, ok? Porque vão lembrar de uma base. Temos os óxidos ácidos, porque vão lembrar de um ácido. Óxidos anfóteros, e esse nome aqui tem a ver como se fosse a palavra anfíbio, ou seja, um ser que tem aí afinidade, consegue viver em dois ambientes. Anfótero, no caso da química, é porque tem características tanto ácidas quanto básicas, tá? E depois a gente vê um pouquinho melhor isso. E, por fim, um óxido neutro, quando não tem nem características ácidas e nem básicas, ok?
E o último critério é com relação ao que a gente chama de NOx. O que é NOx? NOx é o número de oxidação. Tá? A gente tem depois um estudo mais aprofundado disso, mas o que você precisa saber agora sobre NOx? Quando eu falar do NOx, do oxigênio, eu estou falando da carga dele ou do caráter parcial, da carga parcial dele. Tá? Dependendo dessa carga se mudar, a gente tem mudança no NOx, ok? Então, a gente tem duas categorias, o que a gente chama de óxidos, em que o oxigênio tem uma carga -2, e os peróxidos, em que o oxigênio tem uma carga -1. Tá bom? Isso também depois a gente estuda mais aprofundado. Agora, a gente vai começar a estudar cada uma dessas classificações e por que é importante a gente saber elas. No caso, nesse vídeo, a gente estuda esse critério aqui, tipo de ligação. Porque é graças a esse critério que eu vou conseguir dar o nome no meu óxido. Então, eu tenho que saber classificá-lo em um óxido iônico ou molecular para poder dar nome a ele. Vamos aprender, então, como fazer isso agora. Nomenclatura. Essa nomenclatura, como eu acabei de falar, depende do tipo de ligação que eu tenho no meu óxido. Se eu tenho um óxido iônico, é porque nele vai ter ligação iônica. Vamos lembrar lá da nossa aula de ligações químicas. Um jeito bem simples de saber a ligação era por aquele Fonselle-Brisk, pH. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Quando eu tinha um elemento dentro e um fora, era a ligação iônica. Vamos entender aqui, ó, são dois elementos do nosso óxido. Um deles é o oxigênio, que está dentro. Quando o oxigênio se liga a um metal e os metais estão fora desse grupo, um dentro e um fora é ligação iônica, ok? E por isso que ele está ligado a um metal é que ele é chamado de óxido metálico, beleza? Então tá aí a origem desse nome para esse nosso critério. Como que a gente dá um nome nesse caso? A gente já vai ver. Outro detalhe é que os óxidos iônicos, por ter uma interação muito forte entre esses íons, né, os cátions e os ânions, a gente tem aí que eles são sólidos à temperatura ambiente. Tá? Então, achou um óxido iônico, né, a hora que foi classificar, ele vai ser sólido na temperatura ambiente, ou seja, essa temperatura que a gente está agora. Nomenclatura deles sempre vai ser desse tipo. Palavra óxido, independente da quantidade de oxigênios, e mais o nome do nosso metal, com a possibilidade de colocar a carga. A gente já viu isso lá em bases e em sais, essa questão da possibilidade da carga. Por quê? Quando um elemento, né, quando o nosso metal tiver mais de uma carga, né, puder existir com mais de uma carga, a gente precisa identificar qual carga dele naquela substância. E isso a gente faz colocando em números romanos após o nome, óxido de e o nome desse metal. A gente precisa saber aqueles que não precisam de carga. Perceba que são os mesmos daqueles grupos das bases e dos sais, ok? Então, são eles metais da 1A, Linacama, Robinson Crusoe em francês, da 2A, Bete Magrela, casou com o Sr. Barão Ratão, alumínio, zinco e prata. Beleza? Outro detalhe interessante é que, como eu tenho ligação iônica, eu consigo montar a fórmula do meu óxido usando aquela regra da porteira que a gente viu. Porque tem o cátion, que veio do metal, e o oxigênio, que nesse caso, aí, como é um óxido, tem carga 2-. E faço aí justamente a regra da porteira. Vamos ver aqui alguns exemplos de óxidos iônicos. Tá aqui, óxido de sódio. Perceba que eu tenho aqui oxigênio e um metal. Ele é um óxido metálico. O oxigênio está dentro daquele grupo, sódio está fora. Um dentro, um fora, ligação iônica. Sódio da família 1A, por isso que eu não preciso colocar a carga aqui. Por que ele tem a fórmula Na2O? Porque o Na, por ser da família 1A, é 1+. Oxigênio, 2-. Faço a troca. Na2O1. Beleza? Então, tá aqui o óxido de cálcio. Perceba também que eu não preciso mexer na quantidade aqui, né, no nome óxido. Outro exemplo, tá aqui, óxido de cálcio.
o cálcio está naquele grupo que eu não preciso pôr a carga, porque ele é da família 2A. 2 mais, né, por ser da família 2A, com 2 menos do oxigênio, cancela, por isso que fica CaO. Além disso, é um óxido iônico porque o oxigênio está dentro, o cálcio está fora, beleza? Óxido de alumínio. Perceba que o alumínio está naquele grupo que eu não ponho a carga também. Aí o que a gente tem? O alumínio é 3 mais, o oxigênio 2 menos, regra da porteira, Al2O3. Beleza? Agora aqui, óxido de ferro 3. A gente viu já que o ferro não faz parte daquela sequência, que eu não preciso pôr a carga, por isso que aqui eu preciso colocar. Perceba que esse 3 não é a quantidade de ferros, que aqui tem 2, é a carga desse ferro, beleza? Já que eu tenho ferro 3 mais, oxigênio 2 menos. Fazendo aqui a regra da porteira, Fe2O3, tá certo? Cuidado para não confundir isso, muito perigoso, isso daí na hora que a gente está fazendo exercício. Aqui outro exemplo, FeO, que é o óxido de ferro 2, ali outra variedade do ferro. Por que eu tenho esse ferro 2? Porque a carga do ferro nesse caso é 2 mais. Ferro 2 mais, oxigênio 2 menos, cancela, FeO. E por fim aqui, PbO2, esse é o óxido de chumbo 4. Por que 4? Pb 4 mais, oxigênio 2 menos. Ficaria Pb2O4. Lembra que quando é um múltiplo do outro no valor, eu posso simplificar. Aliás, eu devo simplificar. Nesse caso, aqui a gente tem, né, 4 e 2, fica PbO2. Beleza? Então, tá aí alguns exemplos para a gente saber com relação a eles. Alguns detalhes interessantes, né? Esse óxido de cálcio aqui é conhecido no nosso dia a dia como cal virgem. E a gente usa ele na construção civil, tá? Quando a gente prepara aí, por exemplo, argamassa e tudo mais, então ele é muito, muito usado, beleza? E outra coisa interessante é que ele também pode ser usado aí no tratamento da água, tratamento convencional numa estação de tratamento, tá certo? E esse óxido de alumínio é uma camada de óxido que a gente não vê que se forma em torno das panelas de alumínio. Por isso que a gente não pode ficar areando muito as panelas, né? O que é arear? Passar bombril, lavar com bombril, porque a gente vai arrancando essa camada protetora e pode liberar alumínio para a comida e, enfim, pode ter problemas de saúde decorrentes disso. E aí uma outra curiosidade, quando a gente fala de ferrugem, né, o que essa ferrugem? Nada mais é do que a mistura aí com alguns óxidos de ferro com água, tá certo? Então, por exemplo, esse ferro aqui, ele tem uma coloração avermelhada, que lembra um pouco a cor da ferrugem, beleza? Último detalhe dos óxidos iônicos. Quando eu tenho mais de uma valência, né, por exemplo, aqui no caso do ferro, a gente pode usar outra forma de nomeá-los. Como eu expliquei lá na parte de sais, nem sempre eu recomendo isso, já que a gente precisa saber aqui qual que é a maior e qual que é a menor valência. Para maior valência, a gente usa a palavra óxido com terminação ico. Por exemplo, aqui, ó, óxido férrico, que é o óxido de ferro 3. Se você usa isso, né, a nomenclatura com número romano, não tem perigo de errar. Aqui você pode errar caso exista alguma outra valência que você não saiba. E quando for a menor, terminação oso. Por exemplo, óxido ferroso. Beleza? Então, só a título de curiosidade aí para a gente saber. Agora, com relação aos óxidos moleculares. Então, moleculares porque eles formam moléculas. Para formar moléculas, a gente tem ligação covalente. Assim, a gente vai ter oxigênio, que está dentro daquele grupo, com outro elemento de dentro daquele grupo, do Fonseli-Brisk pH, que é um ametal. Por isso que a gente tem o que a gente chama de óxidos ametálicos, ok? Enquanto os óxidos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, a maioria dos óxidos moleculares são líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. Tá? Então, uma diferença bem interessante de um para outro.
Como que a gente dá o nome? Aqui é um pouquinho diferente. Aqui a gente vai ter que ver quantos oxigênios eu vou usar e quantos ametais eu vou usar nas ligações aí covalentes, simples, dupla, tripla que a gente viu. A gente faz da seguinte maneira: o número de oxigênios eu acrescento com esse prefixo, mono, di, tri, tetra e assim por diante. E o número de ametais que eu usei, mono, di, tri também como prefixo. Tá aqui entre parênteses porque apenas no caso aqui do meu ametal, quando tiver um ametal, é opcional colocar esse mono. Aqui não é opcional, aqui precisa. Aqui já não precisa. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, CO2, que a gente comumente conhece como gás carbônico, mas o nome oficial dele é dióxido de carbono. Por quê? Porque eu tenho 2 oxigênios, dióxido, e eu tenho 1 carbono. Tá aqui. Eu poderia também chamar de dióxido de monocarbono, mas é mais conhecido como dióxido de carbono. Aqui a gente tem o monóxido, porque eu tenho 1 oxigênio de monocarbono. Ou, se eu quiser, apenas monóxido de carbono. Tá? Temos aqui diferença nesses dois, a gente já viu lá que eles são produtos de combustão de materiais orgânicos, né? Um é combustão completa, outro é incompleta, tá? E a gente tem aí vários usos, várias questões envolvendo esses dois óxidos. Por exemplo, o CO2 está muito relacionado aí com a nossa respiração e também com problemas como aquecimento global e tudo mais. E o CO é um óxido, né? É um gás também, mas que pode causar asfixia, tá? Então ele pode, dependendo da situação aí, se você inalar numa grande quantidade, você pode morrer asfixiado com a inalação desse gás. Aqui, no caso, temos um oxigênio, monóxido de dihidrogênio. Esse daqui é um dos nomes possíveis para a nossa água, tá? Então, a água é um óxido molecular, tá? Mesmo o hidrogênio não entrando no critério de ametal. Ele tem aquela classe que é só dele, né? Ele é a parte nisso. Mas, sem dúvida alguma, o nome mais conhecido para H2O é água, tá? Então, você não precisa saber esse outro nome. Saiba reconhecer água como H2O. Aqui nós temos pentóxido, porque são 5 oxigênios de dinitrogênio, 2 N's, ok? Esse daqui é um gás também que pode estar relacionado com alguns problemas ambientais, como a chuva ácida, tá certo? Então, aqui até agora tivemos 3 gases e no caso da água, que é líquida a temperatura ambiente. Aqui temos o epitóxido, são 7 oxigênios de dicloro, ok? E temos aqui o trióxido de enxofre, que é um dos gases também aí responsáveis pela chuva ácida. Beleza? Nós fechamos aqui a primeira parte do nosso estudo de óxidos. Daqui a pouco a gente segue com os outros critérios de classificação que ficaram faltando. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.